quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte. Aleluia. Graça e paz, amados. Graça e paz, amados que estão nos assistindo online. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês, servindo vocês na mesa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Lembrando a você que está online, que tem nos acompanhado já há uma semana ou há um ano, etc. E não se conectou comigo ainda, mas você sente no seu espírito que é meu filho na fé. Se você é meu filho na fé, eu vou te dar meu WhatsApp, para que você mande um WhatsApp para mim dizendo: eu sou seu filho na fé e quero me conectar. Meu WhatsApp é 629-8223-1222. 629-8223-1222. Deus e Dete, pode colocar aí. Manda um WhatsApp para mim, tá bom? Vamos estar conectados. Eu vou estar te mandando meus devocionais, estar te mandando palavra, os gritos da minha alma. A gente vai estar bem próximo, em nome de Jesus. Esses dias têm sido dias de milagres. Esses dias o Senhor tem multiplicado os pães e os peixes. Eu estava falando com uma irmã que ofertou na minha vida ontem R$200. Ela está aqui, inclusive. Aí eu abracei ela e falei: você não tem ideia o que aqueles R$200 significaram, porque quando ela me deu R$200, sou eu que decido quanto que é aquilo. Ela me entregou duas notas de papel, mas é a minha fé que determina o valor. E eu multipliquei bastante aqueles R$200. Então diga para o irmão que está ao seu lado: aprenda a multiplicar recursos quando ele vem para as suas mãos. Nunca despreze uma pequena oferta, porque através da sua fé, aquela pequena oferta pode multiplicar numa grande oferta. Mas é a fé que faz isso, amém? Então estou te aguardando. Você que é meu filho na fé, quer se conectar conosco, andar conosco, mande o seu WhatsApp. E você vai receber devocionais diários, etc, etc, etc. Vamos estar caminhando junto via WhatsApp, amém? Abra sua Bíblia no livro de Esther. Capítulo 4. Esther, capítulo 4. O Espírito Santo vai te surpreender essa noite, irmão. Esther, capítulo 4. Versículo 12, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Esther, capítulo 4, versículo 12. Agora o versículo 13. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther. Mordecai que havia criado Esther, Mordecai que havia educado Esther, eles eram primos. Mordecai que abdicou do direito de se casar com uma moça tão linda como ela, para entregá-la para o reino. O Espírito Santo é assim, aquilo que você edifica de mais lindo, ele te fala assim: entrega para o reino. Não retenha Esther na sua vida, entrega.
Porque o lugar de Esther é do lado de Assuero. O lugar de Esther é no governo. Tudo que você gera no Espírito, você gera para entregar. E tudo que você entrega se torna uma condição de governo no reino do Espírito. Tudo que você retém não governa nada, não domina nada. Mas quando você entrega aquilo, você aprende a governar sobre aquela circunstância. Mordecai então disse: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque ela era judia e havia um decreto real que todos os judeus seriam mortos num determinado dia. Mordecai aperta os parafusos. Não pensa você que porque você está na casa do rei que você vai ser liberta, não. Verso 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Se te calares agora, socorro e livramento virá de outra parte. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Querido, quando você começa a confessar a palavra de Deus, você traz livramento para a sua alma. Toda vez que Deus fala no seu espírito e você assume o que Deus falou como seu pensamento, seu sentimento, sua vontade, e você proclama aquela palavra, você livra sua própria alma dos decretos de morte que estão sobre ela. Você livra sua própria alma dos decretos de derrota que estão sobre elas. Para nós é muito difícil entender isso, mas a verdade é que você é o pai das suas circunstâncias. Para nós é muito difícil aceitar isso, porque a gente tem uma tendência de nos sentirmos injustiçados, nos sentirmos traídos, abandonados. Mas de repente você descobre que aquela casa espiritual não te recebeu. E Jesus te diz: ei, se não te receberam aí, sacode o pó e vai embora. Aí a gente pensa que é a igreja que não nos recebe, que o pastor que não dá oportunidade, o irmão que não nos honra. Não, irmão, cidade ali é um estado. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: quando algo na sua vida não está recebendo a palavra de Deus, sacode pó e sai desse lugar, vá para outra cidade. Ou seja, sai dessa dimensão, vai para outra dimensão. Ali, cidade, para os discípulos foi literal, para você não. Para você, cidade, a cidade que te rejeita, é o sentimento que você mesmo tem a seu respeito. A cidade que te rejeita é a condição espiritual que você vive com as pessoas, mas que foi gerada dentro de você. Me prova, pastor. Eu provo, porque essa situação vive se repetindo na sua vida. Uma situação que vive se repetindo não pode ser mudada se você não mudar de estado. Você chegou numa casa, Jesus disse: quando vocês forem para uma casa, para uma cidade, chegue numa casa e diga: paz seja convosco. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre eles a vossa paz. Se não houver, retornará para vós. Sacode o pó dessa cidade. Querido, o que você está fazendo nesse lugar que não funciona? O que você está fazendo nesse lugar repetitivo? Você vai ficar repetindo essa história até quando? O Senhor te diz: está na hora de sacudir o pó. Deus manda dizer para muita gente aqui e online: está na hora de sacudir o pó, porque você está insistindo com algo
sabe, que não recebe você, que não encaixa você, que não enquadra você. E se você continuar insistindo, a coisa vai acabar acontecendo. Só que depois desmorona tudo de novo. E você vai culpar os outros. E você vai se sentir traído. Você vai se sentir abandonado. Mas foi você que gerou. Porque o elemento criador das coisas vem do programa que governa o nosso interior. Quando nós somos chamados para falar, nós somos chamados para mudar de estado. Confessar a palavra é sacudir o pó. Confessar a palavra é determinar: eu não vou ficar nessa situação mais. Isso não vai ficar se repetindo na minha vida. Irmãos, tem uma unção aqui hoje para isso. Deus me estabeleceu como um profeta nessa terra. E como profeta eu declaro: coisas que não devem estar se repetindo na sua vida e vão parar agora em nome de Jesus. Situações na sua saúde, situações no seu casamento, situações nas suas finanças, situações do seu ministério, sabe? Todo mundo aqui tem uma cidade que te rejeita em alguma área e você continua insistindo e muitas vezes se humilhando e muitas vezes se rebaixando, se vitimizando de uma situação. O Senhor te diz: hoje você vai sacudir o pó dessa cidade. Agora entenda, essa cidade não é um lugar, não é uma igreja, e não são pessoas que te traíram e te abandonaram. Essa cidade é um estado que funciona dentro de você. E esse estado tem que ser mudado. Pastor, como que eu posso mudar um estado íntimo que produz as coisas? Falando a palavra de Deus. Eu tenho o que eu digo que eu tenho. A minha fé verbalizada é a minha alma reprogramada. Querido Deus Idete, a minha fé verbalizada é a minha alma reprogramada. Repita isso comigo. A minha fé verbalizada é a minha alma reprogramada. Quando eu disse que eu recebi R$200 da irmã e aqueles R$200 foram multiplicados, eu não estava apenas contando para ela o que aconteceu, eu estava também confessando fé. Ao mesmo tempo que eu estava testemunhando o milagre para ela, eu estava testemunhando para mim mesmo. Ao mesmo tempo que eu estava conversando com ela, eu estava conversando comigo mesmo. O que é confessar a palavra? É conversar com você mesmo. Confessar a palavra não é convencer Deus de te curar, porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Ele carregou sobre si. Confessar a palavra não é confessar a Deus te prosperar, porque Ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Eu sou filho de Deus e meu Pai é o dono do ouro e da prata. Então eu escolho o carro que eu ando num Lexus, XRH híbrido. Eu moro numa casa no Alphaville mobiliada. Eu nem vou falar quanto que eu ganho, porque vai escandalizar. Mas eu sei quanto eu estou falando que eu ganho. Eu sou pastor de uma igreja de 5.000 membros. Agora, o que é... Mordecai fala de firmeza. Mordecai fala de rocha, de pedra, de elemento criador e transformador. A peça fundamental desse livro nunca foi Esther, sempre foi Mordecai. O livro de Esther é o livro de Mordecai. Se você lê esse livro superficialmente, eu já li esse livro 50 vezes, ininterruptamente.
Eu ia e voltava, ia e voltava. Quando você lê superficialmente, você tem a história de Esther. Mas quando você lê profundamente, você tem a história de Mordecai. Um homem que, do nada, entrega tudo. E da sua entrega, ele se torna governador de todo o império assírio. Porque quem tomou o lugar de Amã? Mordecai. E a partir do momento que Mordecai tomou o lugar de Amã ao lado do rei, Mordecai intercedia diante do rei pelos judeus de todo o império. Mas Mordecai já cuidava dos judeus sentado na porta. Quando ele entregou Esther, ele deixou de morar na casa dele. Esse é o nosso problema, irmãos. A gente entrega, mas quer continuar morando a vida natural. A gente entrega, mas quer continuar pensando na moda antiga. A gente entrega para o Espírito Santo, assim, Deus, eu te entrego os meus filhos, mas você não quer se transformar num testemunho para eles. Deus, eu entrego os meus filhos, mas espera aí, o que vai salvar seus filhos é eles ver Deus funcionando na sua vida. O que vai salvar sua esposa é ela ver Deus funcionando no marido. O que vai salvar o marido é ele ver Deus funcionando na esposa. Querido, não adianta. Palavras são palavras, mas frutos não mentem. Palavras são palavras, mas frutos não mentem, Deus Idete. Palavras são palavras, mas frutos não mentem. Então, querido, no momento que Mordecai entregou Esther, ele continuou cuidando de Esther. O que é Esther? É um estado. O que é Mordecai? É outro estado. Mordecai é um estado de firmeza. Esther é o equilíbrio de tudo. Esther é o equilíbrio, é a esposa do rei. Esther é aquela consciência mais profunda que entra nas recâmaras do rei. Esther entra onde Mordecai não entra. Mordecai fala de uma fé agressiva, firme. Ele estava sentado na porta, ele nunca saía da porta. Quando ele foi honrado pelo rei, diante de toda a cidade, e Amã conduziu ele com o cavalo do rei, com o manto do rei, com a coroa do rei, com o cajado do rei. Depois que ele entregou tudo para o dono, que é o rei, ele voltou para a porta da cidade. Então você não tem que só sair do natural, da sua habitação natural e assumir uma postura de fé. Você tem que aprender a ser exaltado pelo Senhor e voltar para a humildade. Você tem que aprender a ser honrado, mas não fique com a honra. Volte para a humildade. Você tem que aprender a conquistar, mas voltar para um posicionamento para conquistar de novo. Para ser honrado de novo. Para ser exaltado de novo. Por quê? Porque no reino do Espírito, tudo que gera é o que sustenta. É assim que funciona. Por que Mordecai viu os dois eunucos conspirando contra o rei? Porque ele estava na porta da cidade. Por que Mordecai desonrou Amã, não se dobrando diante da Amã e quase passou pela forca? Porque ele estava na porta da cidade. E por que esse evento que gerou quase a sua morte, na verdade gerou a sua exaltação? Porque ele estava na porta da cidade. Só que não adianta você ter uma firmeza interior tão grande, mas a Esther está calada. Olha o que ele diz: se te calares agora, socorro vai vir de outra parte. Não adianta você morar, querido. Mordecai e Esther falam de duas operações de Deus, duas maneiras de viver a fé, uma interior, a outra
proclamadora. Esther é aquela que tem a ousadia de entrar na presença do rei quando não foi chamada, quando não foi convidada. Esther tem a intrepidez de enfrentar a morte também, como Amã também teve a intrepidez de enfrentar a morte por não se dobrar diante da Amã. Querido, de um jeito ou de outro você vai ter que encarar a morte e vencer ela. De um jeito ou de outro você vai ter que encarar essa doença e vencer ela, encarar essa circunstância e vencer ela. Ou você é Mordecai na porta, ou você é Esther no reino. Mas não importa a dimensão, o Senhor te diz, fica firme e faz o que tem que ser feito. Fique lá andando para lá e para cá, como eu fazia, com aquela pedra no meu rim. Meu Deus, que dor excruciante. E o interessante é que a pedra se manifestou antes de um congresso. Eu não desmarquei o congresso. Eu fui para o congresso com cólicas renais terríveis. Eu ficava lá confessando a palavra, tomando água, confessando a palavra. Eu ia pregar a custa de injeção, Buscopan na veia, para conseguir pregar. Aí quando eu cheguei, eu marquei uma consulta. E aí o Espírito Santo falou comigo, se você se calar agora, se você não viver a fé agora, eu vou ter que levantar outro para manifestar a mesma glória. Na verdade, o Espírito Santo não disse isso, ele falou comigo, simplesmente, não vá ao médico. Deus é responsável por aquilo que Ele fala. Deus se responsabiliza quando você segue uma palavra. E aí eu fiquei lá, segunda-feira, depois do congresso, Senhor, eu te louvo porque eu sou sarado, Pai. Muito obrigado pela minha cura. Esther começou a falar. Eu não deixei ninguém me substituir. Não fui buscar oração, não fui fazer uma campanha. Eu assumi o estado de Esther. E comecei a falar. Fui diante do rei. E comecei a falar. Deus, obrigado pela minha cura, obrigado. 3h30, cravada, confessando a palavra, eu expeli a pedra. Nunca mais tive problema renal. E nunca mais vou ter. Porque uma vez que Deus te cura, curado você está para sempre. Levanta essa mão e diga, eu recebo essa palavra. Agora, nós temos dificuldade, irmãos, porque muitas vezes a nossa fé produz o milagre. Mas o milagre está na mão de alguém. E aí? A minha fé funcionou. Mas quem tem os 10 mil reais é você, para ofertar na minha vida. Eu criei. E aí o Espírito Santo fala com você, vai lá e entrega 10 mil reais para o Weber. Sua Estherzinha. Não, eu não vou fazer isso. Por quê? Sabe, quando Deus fala com a gente, você tem que entender que a voz de Deus não vai abençoar só você. A voz de Deus vai te fazer milagre para outras pessoas. Sempre que você crê, você é abençoado, mas você vai ser resposta para outras pessoas. Sempre que você não crê, você pega o milagre e aí Mordecai te diz assim, se te calares agora, olha, quem sabe se para esse motivo você não foi levantado. O milagre está na sua mão. E aí Mordecai foi muito intrépido, porque eu vou te falar uma coisa.
quando você crê, do norte, do sul, do leste ou do oeste, o socorro vem. Mordecai falou algo para Esther muito sui generis. Mordecai falou algo para Esther muito forte. Esther era sua filha. Ele disse: se você se calar, socorro de outra parte virá. Amados, Mordecai tinha todas as condições contrárias para dizer aquilo. Mordecai tinha todas as circunstâncias contra ele para dizer aquilo. Esther literalmente era a rainha no lugar de Vasti. Esther tinha autoridade. Esse blá 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 dele aqui, que ela seria destruída, não seria nunca. O rei ia matar todo mundo e ia preservar ela. O rei Assuero era apaixonado em Esther, mas ele foi ousado. Tem hora que para ajustar o milagre, meu irmão, você tem que ser ousado e falar o que você não falaria, e declarar o que você não declararia. Ele virou para Esther e falou assim: ei, se você não falar, se você se calar, socorro de outra parte virá. E sempre é assim: se quem tem que te socorrer não te socorre, Deus levanta outro. Quem tem que te ajudar não te ajuda, Deus levanta outro. Quem tem que ofertar na sua vida não oferta, Deus levanta outro. Mas se você ficar firme na sua fé, o milagre é seu. Se você ficar firme na sua fé, o milagre é seu. Esther é responsável, mas se ela perder a responsabilidade, Deus toma conta. Amém. Pastor, mas se nós olharmos para o livro de Esther, não havia outra saída. Se Esther não se movesse, esse é o nosso problema, irmãos. Olha, eu estou olhando para a Bíblia e não achando uma saída. Pastor, você leu quantas vezes o livro de Esther? 50. Você conseguiu ver uma saída para Israel que não fosse a intercessão de Esther? Não. Eu não consegui ver uma saída para Israel. Eu não. Nessas 50 vezes que eu li o livro, a única saída, a única equação que daria certo é a própria esposa do rei se revelar e interceder. Porém, quando o assunto é fé, esse livro teria outra história. Esse livro tem essa história porque Esther respondeu. Está escrito que está escrito porque Esther respondeu. Mas se nesse momento Esther amarelasse, o Senhor te diz: não amarela não. Eu estou contigo. Não amarela não. Esses capetas vão fugir. Não amarela não. A porta que eu abri ninguém fecha. Não amarela não. A batalha piorou porque a vitória é muito maior do que você imagina. Não amarela não, porque eu estou te transformando não apenas na filhinha de Mordecai, eu estou te transformando numa mulher guerreira. Irmãos, o que Esther fez foi tremendo. Ela fez um banquete, ela fez uma armadilha para Amã. Eles jejuaram 3 dias só, nem água. Ela falou: olha, 3 dias ninguém vai comer nem beber. Foi um jejum seco. Depois desses 3 dias veio a revelação. E Esther fez uma armadilha para Amã. Fica tranquilo, irmão, a revelação virá para você. O que eu tenho que fazer? Porque a forca para Mordecai já está pronta. O decreto contra o povo de Israel já está pronto. O rei não pode revogar o que ele selou com anel real, como ele não revogou. O rei não revogou o decreto. O rei criou outro decreto. Às vezes Deus não pode mudar o seu caminho, mas Ele pode abrir um outro caminho dentro do seu caminho. Muitas vezes você vai ter que atravessar mesmo.
Muitas vezes você vai ter que passar por esse negócio mesmo. Mas no meio desse caminho, Deus vai abrir um caminho onde não existia caminho. Você vai ter o entendimento na hora. E Esté então faz um banquete para Amã. Amã fica mais orgulhoso ainda. O rei fica todo orgulhoso e no banquete a casa de Amã caiu. Preste atenção, sempre que a casa dos seus inimigos forem cair, o Senhor vai te dar um banquete espiritual primeiro. Quando você começar a ter revelação, quando você começar a ter entendimento espiritual, quando a palavra começar a se abrir, pode saber, tem um principado aí que vai tomar um couro. Quando você começa a pipocar, meu Deus, você vai orando em línguas, meditando a palavra, orar, ler, orar, ler, orar, ler, que tremendo, você entra no banquete, mas você não sabe que aquele banquete é armadilha para o diabo, é armadilha para a doença, é armadilha para a sua própria alma enganada. Os banquetes do Espírito destroem os enganos da alma. Os banquetes do Espírito revelam as astúcias da alma e da carne. Porque Assuero fala da alma, mas Amã fala da carne. Muitas vezes a carne e Amã... Irmão, não dá para entender, porque quando você lê o primeiro capítulo de Esté, que os principais governadores aparecem e são citados nome por nome, o nome de Amã não aparece. Nem no primeiro, nem no segundo capítulo. O nome de Amã aparece depois. Amã, o Agagita, descendente de Agag. Sabe quem foi Agag? O rei que Saul não matou. Quando Deus falar assim para você, mata tudo, inclusive Agag, é porque se você não matar Agag, alguns séculos depois você vai ter um problema. Quando você mata Agag, você está protegendo o seu futuro. Desobedecer o Espírito Santo é fazer uma semeadura para o futuro. Ah, pastor, mas Deus deu vitória, sim, mas Amã não precisava ter existido se Saul tivesse matado Agag. Porque diz a Bíblia que todos os amalequitas morreram, menos Agag. E o melhor das ovelhas e dos bois, dos bodes. Morreu todo mundo, eles mataram todo mundo, só deixou Agag. E Agag ficou alguns dias ali preso. Porque depois Samuel veio, pegou a espada e despedaçou ele. O que aconteceu? De alguma maneira, naquele período, Agag suscitou um descendente. Quando você dá uma brechinha, cara, uma semente maligna para o futuro é plantada. E depois você vai ter que resolver isso. O nome de Agag não aparece no primeiro capítulo, nem no segundo capítulo. Aparece no terceiro capítulo. E já aparece com o rei dizendo, quem não se dobrar diante de Agag vai morrer. O rei já pega Agag inexplicavelmente e coloca acima de todo mundo. Tem coisas malignas que se exaltam, a gente não entende. A gente não entende, pai, mas não cabe, não está entrando na minha cabeça essa situação. É que você não matou Agag lá atrás. Você não resolveu o problema quando você precisava resolver. Você não semeou quando você precisava semear. Você não creu quando você precisou crer. Você não perdoou quando você precisou perdoar. Você não se resolveu. Você não sacudiu o pó da cidade. Você não mudou de dimensão através da oração em línguas. Você brincou com a vida espiritual. Agora você colocou em risco todo mundo.
há momentos que não cabem inconsequências, porque elas trazem consequências muito sérias. O Senhor te diz: mate os seus agagues, e você livrará o seu Israel espiritual, sua vitória espiritual no futuro. Tudo bem que Mordecai e Ester são a graça e a misericórdia. É Deus falando: mesmo que você está me dando um problema para o futuro, eu já preparei Mordecai e Ester, nós vamos vencer. Porque de um jeito ou de outro, eu estou contigo. E até nas suas merdas, desculpa a expressão, eu dou um jeito de levantar Mordecai e Ester e nós vamos vencer essa batalha. Irmãos, preste atenção, nós estamos falando de o rei Assuero, o rei que reinou desde a Índia. Olha para mim, está escrito em Ester capítulo 1. Ester capítulo 1. Ester capítulo 1, nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Imagina o tamanho do exército que esse homem tinha. Imagina os guerreiros que esse homem tinha. Imagine a capacidade bélica que esse homem tinha. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está se sentindo assim hoje. Tem 127 províncias contra você. O poder bélico que veio contra você é intransponível. Mas o Senhor te diz: você só precisa de Mordecai e Ester. Você só precisa da minha palavra e do meu espírito. Não existe império que permaneça de pé quando um Mordecai e uma Ester se levanta. Quando alguém se firma e quando alguém confessa a palavra. Quando alguém se firma e quando alguém confessa a palavra. Quando alguém não negocia e quando alguém publica. Quando alguém se enraiza mais profundamente ainda na verdade, enquanto o outro luta lá nas regiões celestiais, adorando, louvando, confessando e dizendo o que Deus diz. Até que o que Deus diz se torne a minha consciência. Até que o que Deus diz se torne a minha mentalidade. Até que o que eu digo se torne os meus sentimentos. Eu não apenas falo fé, eu estou sentindo até o cheiro do couro, do Lexus que eu ando nele. Olha o cheiro. Eu estou sentindo o banco. Eu sentir aquele banco meio durinho, meio mole, gostoso. É um carro que parece uma nave espacial que você anda, mas na verdade você parece que navegando no mar, que coisa doida. Sabe, você começa, quando você vai confessando a palavra, tem uma hora que você cruza uma linha, e você libera a sua mente, você abre a sua imaginação, você entra na quarta dimensão. Tão ensinada por Po Yong-cho, há 40 anos atrás, e tão pouco entendida até hoje. Há 40 anos atrás, o Po Yong-cho falava: olha, a imaginação é a linguagem do Espírito. Eu, antes de viver algo, eu formo uma imagem daquilo na minha mente, e eu vou falar com as minhas palavras, e eu sonho acordado. Diga assim: crer é sonhar acordado. Diga para o irmão que está ao seu lado: sonhar dormindo é fácil. Sonhar acordado tem que crer. Porque envolve você recriando a imagem que está na sua mente
dizendo para si mesmo: essa imagem que eu recriei é a verdade da minha vida e não o que eu estou vendo. Quando você mergulha no Espírito e se perde na meditação, dentro daquilo que Deus te orientou, dentro daquilo que o Espírito Santo falou com você, sua mente, sua emoção, sua vontade, elas começam a ficar embriagadas com aquele novo quadro, que no físico não existe, mas já existe para você. Existe a tal ponto que você consegue enxergá-lo, vê-lo, cheirar, sentir. Você tem até o sabor do negócio. Irmão, você precisa aprender a ficar firme na porta, aguentando humilhação. Mas você tem que aprender também a viver no palácio, aguentando exaltação. Ninguém deu glória a Deus. Vocês estão tentando entender o que eu falei, né? Diga assim: eu preciso aprender a ficar na porta do rei, aguentando o tranco, aguentando humilhação, ficando firme, inegociavelmente, sendo indesistível. Mas eu também preciso entrar em outro estado, o estado de Esther. Eu preciso estar no palácio, eu preciso ver ouro, eu preciso dormir na melhor cama, sabe? Esther fala de uma consciência do que realmente é seu. E a prova disso é que Mordecai, quando foi honrado com a morte de Amã, recebeu uma coroa. Se você ler o livro de Esther, você vai descobrir que no final, não é só o rei que tinha uma coroa, ele deu uma coroa para Mordecai. Mordecai reinou com tanta excelência, na humildade, que Esther era uma projeção do coração de Mordecai. Sua imaginação tem que ser a projeção da sua firmeza, a tal ponto que parte de você está plantado na palavra, mas parte de você está sonhando acordado. Porque na verdade não é um sonho, é uma realidade. Porque o quadro que a sua fé consegue formar na sua mente, na sua emoção e na sua vontade, é o verdadeiro quadro. O quadro que a sua fé consegue gerar na sua mente, na sua emoção e na sua vontade, é o verdadeiro quadro. Quando a fé, que é a luz, a força mater, a força motriz, matriz, a fé é o elemento, é a substância criadora de Esther. A fé é que vai mandar Esther para ficar um ano tomando banho de mirra e de perfumes e de especiarias. A fé é que vai dar sabedoria para Esther lidar com o capataz do rei. A fé é que vai fazer com que Esther caia na graça do capataz. A fé é que fará Esther ser aconselhada. Porque cada mulher podia pegar o que quisesse quando fosse apresentado diante do rei. Esther não pegou nada. A fé não precisa de mais nada. Ela é suficiente para si própria. A Bíblia diz que Esther não levou nada, levou só ela. A fé basta. O Senhor te diz: pare de agregar a sua fé, porque a sua fé é suficiente. Pare de colocar peso nesse camelo,
Pare de colocar bagagem nesse camelo. Pare de colocar doutrinas falsas nesse camelo. Pare de colocar teologia humanas nesse camelo. Pare, porque senão esse camelo não vai passar no buraco da agulha. Você vai ter que parar o camelo na entrada da cidade e fica lá. Primeiro para ver o tanto de peso que você colocou sobre o camelo. E depois ter coragem de abrir mão de tudo. E ali tem valores. Tem muitos Ismaéis para você mandar embora. E você fica lá, até que você tem coragem. Cara, para mim entrar aqui, ou entra eu, ou entra o camelo, ou eu vou ter que desarriar esse camelo. O Senhor te diz, desarria o seu camelo, senão ele não entra. Jesus disse, é muito mais fácil um pobre herdar o reino dos céus do que um rico. Porque o rico é como, é muito mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Por quê? Porque o rico, ele tem muita coisa para passar não cabe. Na porta estreita da sua vitória, só cabe a sua fé. No caminho estreito da sua fé, só cabe ela. Então a fé vai orientar a fé. A fé vai aconselhar a fé. A fé é que vai edificar a fé. O que lapida um diamante? Outro diamante. O que lapida a sua fé? Os problemas, pastor. Não, queridos, os problemas te deixam triste, te fazem sofrer. Deus não manda problemas para você. Deus te dá fé para burilar a fé. Fé para lapidar a fé. Fé para formar a fé. É Mordecai de um lado, Ester do outro. Mordecai de um lado, Ester do outro. Mordecai de um lado, Amã morre. Mordecai de um lado, Ester do outro, Amã exaltado. Mordecai exaltado, todo Israel estava protegido. Agora, o que é Israel? É um estado também. Ali, literalmente, era uma nação. Mas qual é o seu Israel? É tudo em você que venceu e precisa ser guardado. Israel, príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Israel. O Senhor te diz, fica firme, até que Ester faça a obra, porque eu vou te exaltar, mais do que ela vai continuar sendo a esposa do rei, mas você vai ser o governador. Foi difícil abrir mão de casar com ela, para deixar ela casar com outro, mas vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena. Foi difícil abrir mão, mas vai valer a pena. Foi difícil, eu não entendia, vai valer a pena. Porque Ester tem uma função, mas a sua é de governo, é de reino. Então você tem aquela fé que se firma, e você tem aquela fé que confessa, que fala, que tem estratégia, que recebe mirra, que vai para o palácio, que muda sua mente, e que entra. Ester era rainha, ela podia entrar onde ela quisesse, querido. Ester fala de uma mente liberta, Ester fala de uma mente desbloqueada, Ester fala de um estado livre. Está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo me libertou. Agora, qual é a natureza dessa liberdade, pelo amor de Deus? Qual é o espectro dessa liberdade? Qual é a jurisprudência? Qual é a jurisdição? Qual é o tamanho dessa liberdade, meu Deus? Até onde eu posso ir?
A resposta está em Levítico capítulo 14, quando duas aves eram pegadas e entregues para a purificação do leproso. O leproso, quando era purificado, ele deveria pegar duas aves e levar para o sacerdote. Uma ave era morta sobre águas correntes, num vaso de barro. Está lá em Levíticos 14. Uma ave era morta dentro de um vaso de barro. Alguma coisa aí dentro vai ter que morrer pelo Espírito. Mas a outra, aí eles pegavam a ave morta e o sangue e aspergiam na outra ave. Sujava toda outra ave de sangue. E sabe o que o sacerdote fazia? Me filma bem aqui agora. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele pegava a ave viva, porque a ave morta fala de Cristo na cruz, e a ave viva fala de Cristo ressurreto. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele pegava a ave viva e ia na ponta do arraial e soltava ela, diz assim o texto, e soltava ela em campo aberto. O Senhor te diz, Jesus morreu para liberar você para um campo aberto. Tudo é possível ao que crê. A morte de Cristo estabeleceu o Evangelho. E o Evangelho existe para você ser livre. Qual é a natureza dessa liberdade? Cara, você vai voar até onde você quiser. Você vai onde você quiser. Você decide. Você escolhe. Você é filho de Deus. Eu quebro todo jugo mental nessa noite. Eu quebro todo jugo emocional nessa noite. Toda autoimagem negativa, todo trauma de infância, todo sentimento de derrota, solta a sua vida em nome de Jesus Cristo. Sabe, tudo aquilo que dá lugar ao diabo para desacreditar você, culpar você, acusar você, encher você de condenação, sai da sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu declaro você livre, porque Jesus já morreu. Jesus já morreu e Ele já ressuscitou. Porque você já morreu e você já ressuscitou. O Senhor te diz, filho, o meu filho morreu para que eu te soltasse em campo aberto. Então o que era Esther no palácio? Esther no palácio era uma fé liberada. Esther no palácio era uma fé sem limites. Ela era esposa do imperador, que reinava desde a Índia até a Etiópia. Ou seja, tudo era dela. Agora Esther tinha duas diferenças básicas de Vasti. Vasti, quando fez uma festa, fez particular. Esther, quando fez uma festa, fez para o rei. O que nos destrói é a nossa motivação, não é a nossa posição. Vasti fez uma festa particular. Esther nunca fez uma festa particular. Esther fez uma festa para o seu amado. O ápice da fé não é agradar a si mesmo, é agradar a Deus. É agradar o próximo. É o amor. É o perdão. Você tem que voar tão longe que você esqueça o que é ser amargurado. Você tem que voar tão longe que você desaprenda a duvidar. Você tem que voar tão longe que você esqueça o caminho de volta. Está escrito em Hebreus 11, se eles lembrassem de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar.
Mas agora que eles esqueceram, eles só podem aspirar a uma pátria superior, eles só podem olhar para o céu, eles só podem viver no Espírito. Chakati balasoto rokoti barandare. Eu estou te dando uma fé para aguentar o tranco na porta da cidade. Na porta da cidade você vai ver o que ninguém vê. Na porta da cidade você vê o que Esther não vê. Mas no palácio Esther vê o que Mordecai não vê. É um caminhar junto. É um caminhar junto, o Espírito e a palavra e o Espírito, juntos, vencendo um império. E está escrito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele me libertou do império das trevas. Eu não tenho nada a ver com Babilônia, eu não tenho nada a ver com a religião do homem, eu não tenho nada a ver com a incredulidade, eu não pertenço à dúvida, eu não pertenço a altos e baixos. O meu lugar é em Deus, é em Deus, é em Deus, é em Deus, é em Deus. E eu sou sincronizado com Mordecai. Se o milagre está na minha mão, eu libero o milagre. Se a fé está na minha mão, eu libero a fé. Fique tranquilo, Mordecai. Pode voltar para a porta do rei, porque a minha parte eu vou fazer. Você tem 2 níveis de fé. Número 1, fé para ficar na porta do rei e nunca se dobrar. Número 2, fé para morar no palácio e conhecer centímetro por centímetro, dizendo: é meu, 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 meu. Só que vai chegar um dia que você vai ter medo de dar o maior passo de fé da sua vida. Mas na verdade, você não tem que temer. Ah, mas faz 30 dias que o rei não me chama. Esther, cai a ficha, menina. Se tem 30 dias que o rei não te chama, é porque ele quer a sua espontaneidade. Se tem 30 dias que o rei não te chama, é porque ele quer que você venha sem ser chamado. Se tem 30 dias que o rei não te chama, Esther, é porque ele quer ser surpreendido. Seja invasiva. Quando ela aparece lá na frente, irmãos, Esther era linda. Quando ela aparece lá na frente, 30 dias depois, chequei! A hora que Assuero viu Esther, o coração dele, é um pássaro, é um avião. O que é aquilo, meu Deus? E Esther foi se aproximando. Ela pôs a melhor roupa, passou o melhor perfume, fez o melhor penteado. Ela arrebentou daquele dia. Querido, a fé te deixa lindo. A fé te deixa belo. A fé te enche de excelência. A fé te levará a surpreender o rei. Jesus está lá administrando o universo, conversando com o Pai, conversando com Miguel, com os arcanjos, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Ele está lá administrando a África, a Europa, administrando a igreja, procurando derramar avivamento sobre a terra. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando o tempo todo para salvar esse planeta. De repente,
Jesus para tudo. A Bíblia diz que um dia vai ter 30 minutos de silêncio no céu. Eu sei que 30 minutos são esses. É quando você aparece lá. Quando você é ousado para entrar onde você nunca entrou. Para declarar o que você nunca declarou. Para viver uma fé que você nunca viveu. Para romper nas dimensões celestiais. O Senhor te diz, agora é o tempo de romper nas dimensões celestiais. O rei vai parar e vai olhar para você. Ele vai estender o cetro de ouro. Irmãos, ali Esther podia pedir até a cueca do rei que ele dava. Mas ela só pediu a oportunidade de servir a ele e a mão um banquete. Quem vive por fé não aproveita os grandes momentos para benefício próprio. Porque a fé cuida de você o tempo todo. Quem vive por fé não aproveita os grandes momentos para benefício próprio. Porque a fé cuidou, cuida e sempre cuidará de você. Fé tem propósito. Por isso, ande no compasso do Espírito. Se entregue a essa oração sobrenatural. Hora após hora. Não importa o que te ensinaram errado. Quando o Espírito Santo veio, ele trouxe uma língua de fogo. Essa língua é a chave espiritual para o fundamento da construção da sua fé. Por isso Judas disse, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima. A fé eu recebo quando Deus falou, mas eu a construo quando eu oro em línguas. O que veio com a voz é edificado com a oração. Então eu já passei da fase de discutir com a palavra de Deus, com a minha alma, com a minha mente, com os teólogos, há muito tempo. Eu simplesmente todo dia. Hoje já foram 6 horas e 12 minutos, para a honra e glória de Jesus. Até meia-noite dá para orar mais 1 ou 2 horas. Todo dia. Eu libero Mordecai para a porta do rei e Esther para o palácio, através da oração em línguas. Vive esses 2 estados, um é difícil, o outro é maravilhoso, mas ambos pertencem ao reino do Espírito. Então, se aquela porta deveria abrir, porque você creu, e você usou a chave, e a porta se recusou a abrir, o Senhor te diz, não fique ansioso, porque você viu uma porta, eu vejo infinitas portas. Você só pode ver uma coisa de cada vez. Mas lembra que os serafins e os querubins são cheios de olhos? Por que os querubins e os serafins são cheios de olhos? Porque Deus está dizendo o seguinte, eu estou vendo o que você não vê. Aguenta o tranco.
Você está vivendo o agora, eu já vi o fim da história. Então dança comigo antes, não depois. Amém. Aleluia! 2 níveis de fé. Uma que se firma na porta e aguenta o tranco, não se dobra diante de Amã. Vê o que externo vê. Mas tem outro nível de fé, que é lá no palácio. É aquela mente liberta. Externo palácio fala de uma imaginação fértil. Pelo Espírito. No Espírito. Em Jesus Cristo. Jesus está te falando assim, filho, a minha morte e a minha ressurreição, junto com a minha glorificação e o derramar do Espírito, estabeleceram até onde você pode voar. Repete isso comigo, faz assim, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a glorificação de Jesus e o derramar do Espírito estabelecem até onde eu posso voar. Então eu quero te perguntar, que altura você vai? Número 2, eu quero te perguntar, que profundidade você vai? Número 3, eu quero te perguntar, que largura você vai? E número 4, porque são 4 dimensões. Não são, o mundo terreno é tridimensional, mas o mundo de quem crê é quadridimensional. Qual é o comprimento que você vai? Repetisse o quê? Então vai. Que altura você vai? Que profundidade você vai? Porque se por um lado você está firme na porta do rei, por outro você mora no palácio. Cara, Amã está frito. Por um tempo as circunstâncias vão rir de você, mas calma. Esther vai fazer um banquete para o rei. E quem vai morrer na forca é quem planejou contra você. Fique tranquilo. Sabe o que significa, irmãos? Eu vou terminar. Faz assim comigo bem forte. Para cima, para baixo. Para a esquerda, para a direita. Para trás e para frente. Eu determino. Agora, nós somos esse povo. O povo do hora após hora. O povo da vida no Espírito. Eu não entendo como alguém pode negociar uma visão dessa. Por qualquer motivo. Eu não entendo como alguém pode se perder do caminho e sair da porta, voltar para sua casa, voltar para o cotidianinho de Mordecai. Volta não, cara, fica na porta do rei. Retrocede não, fica aí. Ah, mas já tem 3 anos, não mudou na cara, aguenta o tranco. Você já revelou a conspiração dos eunucos, foi escrito nos livros memoráveis. Um dia o rei vai ler, você vai ser honrado. Se Deus não fez agora, é porque Ele está guardando um trunfo para o futuro. Se a colheita era para ser agora e não veio, calma. Deus está segurando a colheita para um momento precioso na sua vida. Dá glória a Deus, igreja. Graça e paz, Deus abençoe os irmãos. Quem trouxe a sua oferta pode colocar aí, ali. Lembrando que eu estou hoje lançando manto sobre o Brasil e as nações dessa visão de vida no Espírito.
Você que quer ser filho na fé dessa visão, mande um WhatsApp para mim. 629-8223-1222. 629-8223-1222. Vamos entrar em conexão, vamos caminhar juntos. Eu sei que foi muita informação, muita revelação. Ouve essa palavra de novo, ouve de novo, ouve de novo. Orando em línguas, orando em línguas. Deus vai fazer você sacudir o pó da cidade que você está, espiritualmente falando. E vai te levar para outra cidade, para outra dimensão, onde tudo fluirá. Porque Deus é um Deus que começa e termina. Aleluia! Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, diz o Senhor.